Muito bem, acho que deu para a gente compensar um pouco da ausência dos outros irmãos, faltou só os instrumentos. Está acostumado já com os irmãos aí do violino, da flauta. Irmãos, iniciamos há algumas semanas a exposição do livro de Mateus. Iniciamos na nossa última semana, nós começamos a segunda parte ali do capítulo 1, falando sobre as complicações do nascimento de Cristo. Como eu expliquei pela manhã, a pedido de alguns irmãos que iam estar ausentes hoje à noite, alguns por viajarem, outros por ter ido para o retiro, então nós vamos guardar o livro de Mateus para o próximo domingo. Hoje nós vamos para Filipenses, capítulo 1. Você pode abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Os homens vão começar a estudar o livro de Filipenses na reunião dos homens. Sexta-feira, agora, tivemos uma introdução a este livro. Os homens aí têm a tarefa de lerem a Epístola aos Filipenses. Nós vamos meditar hoje aqui no versículo 6. Diz assim, então, o apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Oremos. Nosso grande Deus, Pai eterno, excelso, Senhor, Tu tens nos trazido aqui a cada semana, na quarta-feira, no domingo pela manhã, às vezes nas sextas, outras vezes no sábado. Tem nos trazido no domingo à noite, para que nós possamos estar juntos como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. O Senhor tem nos trazido para esses momentos, para juntos cultuarmos a Ti, para fortalecermos a nossa comunhão, o nosso amor uns pelos outros e uns com os outros. Tem nos trazido para esse momento, para juntos, em harmonia, podermos cantar louvores a Ti. Tem nos trazido para esses momentos também, para que o nosso coração se coloque diante da Tua palavra e ouça o que o Senhor tem a nos ensinar e saia desses momentos dispostos a atender aquilo que a Tua palavra nos diz. Às vezes o Senhor nos repreende, às vezes o Senhor nos conforta, nos fortalece, às vezes o Senhor nos desafia. Ó Deus, que o Senhor faça o que o Senhor tem em mente com a mensagem de hoje à noite na vida de cada um de nós. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembrando um pouco, especialmente para os homens que estavam aqui na sexta-feira, Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, a Epístola aos Filipenses, numa situação não muito agradável, num escritório não muito confortável. Ele estava preso em uma prisão em Roma por volta do ano 62, depois de Cristo. E uma das razões porque mesmo nessas circunstâncias ele se dispôs a escrever esta carta foi para expressar gratidão aos irmãos de Filipos pela cooperação que aqueles irmãos tinham dado ao ministério dele. No versículo 3, por exemplo, Paulo diz: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho,
desde o primeiro dia até agora. No capítulo 4, os versículos 15 e 16, Paulo fala de novo dessa cooperação da igreja de Filipos. Ele diz: quando parti da Macedônia, Filipos, a cidade de Filipos ficava nessa região da Macedônia, e depois que Paulo saiu de lá, após ter fundado essa igreja em Filipos, ele diz: quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. A igreja recém-nascida, filipense, tinha se tornado uma igreja associada, uma igreja companheira do ministério de Paulo, tanto por meio das suas orações, como por meio das suas contribuições financeiras. E agora, os irmãos de Filipos souberam que Paulo estava preso, e eles mandaram uma ajuda a Paulo por meio de um irmão, que Paulo vai mencionar na carta, chamado Epafrodito. Nós percebemos então que a igreja filipense ela tinha um cuidado especial com o apóstolo Paulo. Por quê? Dos filipenses, nós podemos dizer com justiça que eles eram filhos na fé do apóstolo Paulo. Foi em Filipos, de acordo com Atos 16, que Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, descobriu, próximo a um rio, um grupo que se reunia, um grupo de mulheres que se reuniam para oração, e entre essas mulheres havia uma chamada Lídia, que Atos 16, 14, a descreve como temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Foi ali também, na cidade de Filipos, que Paulo expulsou um demônio de uma jovem. Esse demônio fazia com que essa jovem adivinhava, e com isso dava lucro aos seus senhores. Por causa disso, de Paulo ter expulso esse demônio dessa jovem, ele e Silas foram açoitados, foram presos, e nessa circunstância aí de ter levado uma boa surra, de estarem bem machucados no seu corpo, com muitas dores, à meia-noite, lá na prisão, em vez de eles estarem reclamando das dores, eles oravam e cantavam louvores a Deus. A continuação dessa história, imagino que vocês conheçam, resultou na conversão do carcereiro que guardava os prisioneiros ali, incluindo Paulo e Silas. A igreja em Filipos começou com esses irmãos, com Lídia, com essa jovem, e também, possivelmente com essa jovem, e também com esse carcereiro e com a sua família, entre outros. Então, estava bem fresco na memória de Paulo o início da obra de Deus em Filipos, quando ele diz, no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele tem em mente a salvação dessas pessoas, como Deus passou a atuar na cidade de Filipos, salvando pessoas. Então, Deus havia começado uma boa obra ali. E Paulo, ao escrever, quando ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, ele está dizendo, eu tenho certeza de que Deus vai concluir esta obra. Deus vai concluir esta obra, uma obra que não irá ficar pelo meio do caminho. Irmãos, isso que é dito acerca dos filipenses, vale também para todos os crentes, inclusive para nós que estamos aqui esta noite. Então, enquanto nós meditamos neste versículo e destacamos aqui 3 verdades sobre essa obra de Deus em nossa vida, eu quero que você pense bem se esta obra está sendo realizada na sua vida. Pense bem nisso, reflita sobre isso, se esta boa obra está sendo realizada na sua vida. Então, uma primeira verdade aqui, podemos destacar desse versículo, é que Deus começou, sendo você um cristão, Deus começou uma boa obra em você. O versículo diz, aquele que começou boa obra em vós, aquele não é
ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. No caso, Deus Pai. É Deus quem havia começado essa obra na vida dos filipenses. Então, que obra é essa, especificamente, que obra é essa da qual Paulo está falando? Convido você a deixar marcado em Filipenses capítulo 1, e vamos a Atos capítulo 16. Atos 16, bem nessa passagem de Paulo pela cidade de Filipos, no versículo 13, Atos 16 e 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Uma pergunta para fazermos aqui: o que Paulo falou a estas mulheres? Se voltarmos para os versículos 9 e 10, a gente vai saber o que ele falou. Versículos 9 e 10 diz: à noite, isso foi antes de Paulo ter ido para Filipos, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Lembra que Filipos ficava na Macedônia. Procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, o que Paulo estava falando àquelas mulheres que estavam ali naquela reunião de oração? Ele estava anunciando o Evangelho. E no verso 14, diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Em outras palavras, à medida que Paulo estava anunciando o Evangelho ali naquela ocasião, o Senhor abriu a mente, o entendimento de Lídia, para que ela atendesse, compreendesse as coisas que Paulo dizia. A ideia é que Deus despertou a faculdade mental de Lídia para que ela se apegasse ao que estava sendo dito, para que ela se agarrasse ao que estava sendo dito pelo apóstolo Paulo. E aí, quando ela se concentrou naquele ensino, no Evangelho, ela creu no Senhor Jesus Cristo, por isso que o versículo 15 vai dizer que depois ela foi batizada. É isso que acontece quando alguém se agarra ao Evangelho, se agarra pela sua atenção ao Evangelho. Lá em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a mensagem das boas novas de salvação, é, conforme a Bíblia, o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Então, quando alguém se concentra no Evangelho, dá atenção ao Evangelho e se agarra a ele, em algum momento essa pessoa vai experimentar desse poder salvador de Deus. Em algum momento ela vai ser salva. Se você continua buscando a palavra de Deus, continua ouvindo, estudando de forma interessada a palavra de Deus, em algum momento você vai experimentar do poder do Evangelho, experimentar da salvação. Agora, é claro, se você ouve, mas você não tem interesse de fato pelo que você está ouvindo, você só vai aumentar a sua culpa diante de Deus. Esses que ouvem, mas sem interesse, a tendência é que essas pessoas se endureçam contra o Evangelho. Aqueles que ouvem de forma interessada, em algum momento eles vão experimentar do poder do Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem esse poder de levar os seus ouvintes ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo como Salvador. Essa é a boa obra que Deus havia iniciado na vida de Lídia,
na vida dos demais irmãos filipenses. Essa boa obra é a salvação. Nos versículos 23 a 31, que é a situação que eu tinha mencionado mais cedo, quando Paulo tinha expulsado o demônio da jovem, e por causa disso ele e Silas foram presos. E então começaram a cantar e a orar. Aquela prisão onde eles estavam foi abalada, de maneira que as portas da prisão se abriram. E aquele carcereiro, achando que todos os prisioneiros tinham fugido, ele ia se matar. Mas Paulo disse para ele não fazer isso, porque eles estavam ali. Então isso serviu de testemunho para aquele carcereiro, de modo que ele perguntou no versículo 30, Atos 16 e 30, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo no versículo 31, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. O que Paulo fez para que esse homem chegasse a esse ponto de crer? Para que a família desse homem chegasse ao ponto de crer. Verso 32, e lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Ele chegou à salvação, a sua família chegou à salvação, porque todos eles ouviram a palavra. No versículo 34 vai mostrar o resultado disso, versículos 33 e 34, aquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, é assim que as pessoas experimentam salvação, por ouvir e crer na mensagem da palavra de Deus. João 5,24, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Romanos 10 e 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você crê em Cristo hoje como seu Salvador, é porque você passou por esse processo de ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e crer, confiar na mensagem anunciada por ela. Talvez você tenha começado a visitar uma igreja, e se interessou pelo que estava ouvindo, e a cada pregação você ia se interessando cada vez mais, a sua mente ia se interessando mais, se apegando ao que estava sendo dito, e aí o seu coração, por estar interessado naquilo que você estava ouvindo, você chegou a esse ponto de confessar a fé em Cristo. Ou pode ser que você tenha começado a estudar a Bíblia semanalmente com algum crente. E aí a cada estudo você se empolgando mais, se interessando mais, querendo mais, até que chegou esse momento de você entender e confessar a fé em Cristo. Ou talvez você lendo a Bíblia sozinho, aumentou o seu interesse de ler e de querer compreender mais, até que compreendeu e confessou fé em Cristo. O que eu quero deixar destacado aqui é que o seu contato com a palavra de Deus, seja ouvindo pregações, seja um estudo pessoal semanalmente, seja por uma leitura pessoal, isso despertou a sua mente. Esse contato com a palavra de Deus foi esse contato que amarrou o seu coração, amarrou a sua mente. Você se agarrou à palavra de Deus mentalmente, por causa das verdades que você estava ouvindo. O resultado disso foi que você, uma hora, não aguentou mais. Confessou para alguém que você crê em Cristo como Salvador, que você quer Cristo como seu Salvador. E quando isso acontece, Deus estava iniciando a boa obra da salvação em você. Ou melhor, Deus começou a obra da salvação
expondo você às Escrituras, ou expondo as Escrituras a você. O seu interesse para estudar a Bíblia, a sua capacidade para entender as Escrituras, foram iniciados por Deus. O interesse e o entendimento às Escrituras é algo iniciado por Deus. Aquele que começou boa obra em vós, diz Filipenses 1:6. Ou seja, a iniciativa para a salvação partiu de Deus. Nós gostamos de ser reconhecidos, queremos receber o mérito por algo de bom que fizemos, mas quanto à salvação, o mérito é de Deus, partiu dele, a iniciativa foi dele em nos salvar. É ele quem salva, porque nós somos incapazes de realizar essa salvação, seja em nosso favor, seja em favor de outros. A salvação é uma atribuição de Deus, ao Senhor pertence a salvação, diz o profeta Jonas. A salvação, a razão porque nós não conseguimos salvar a nós mesmos ou salvar um outro, é porque a salvação é dar vida espiritual a alguém. E nós não temos poder para isso. Assim como quando Deus criou Adão, formou ele ali do pó da terra, esse boneco de areia não podia por si só respirar e começar a viver, teve que Deus soprar o fôlego de vida para ele então passar a ser alma vivente, assim com respeito também à nossa vida espiritual. Nós não passamos a viver espiritualmente por nós mesmos, nós não encontramos vida em nós mesmos, a não ser que Deus chegue e nos conceda o fôlego de vida espiritual em Cristo e nos torne uma nova criatura. Que homem é capaz de fazer isso? Gerar a vida espiritual em si mesmo ou em outro? Nós homens, a humanidade é capaz de muitas coisas, nós podemos e temos feito isso, desenvolvido as mais avançadas tecnologias, por nossa inteligência, construímos coisas que facilitam a nossa vida, que aumentam o nosso conforto. O tempo todo as grandes empresas estão investindo na produção de produtos e no avanço da tecnologia para que a vida das pessoas seja otimizada. Os crânios da humanidade, as pessoas mais inteligentes, estão aí desenvolvendo de bugigangas a coisas bem complexas para tornar a nossa vida mais prática, para nos dar mais conforto, e graças a Deus por esses avanços tecnológicos. Mas é bom que o homem esteja ciente de que, embora ele possa muito, ele não pode tudo, embora ele consiga fazer muitas coisas, embora ele consiga fazer muito em prol de aumentar o nosso conforto, aumentar a praticidade da nossa vida, ele não pode fazer nada, construir nada em prol do seu conforto espiritual eterno. Por estar espiritualmente morto em seus delitos e pecados, os homens são incapazes de, por iniciativa própria, buscar o Senhor. O arrependimento, a fé em Cristo, a conversão não acontecem a menos que Deus inicie o processo, a menos que Deus tome a iniciativa. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Ele é o único caminho para a salvação, Ele é a única porta para a salvação. O homem não vai conseguir inventar um acesso ao reino eterno de Deus, ao céu, um meio de obter a salvação que não seja por meio de Jesus Cristo. E Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Efésios 2:1, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos. Efésios 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
no caso, Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação, pessoal, é uma obra iniciada por Deus. A segunda verdade, destacada aqui de Filipenses 1 e 6, é que Deus continua realizando essa boa obra, continua realizando essa boa obra na sua vida. O versículo diz, aquele que começou boa obra. E eu queria destacar aqui essa palavra obra, ela indica que Deus está ocupado e comprometido a fazer algo. E Ele se comprometeu a fazer o quê? Jesus Cristo disse, o meu Pai trabalha até agora Deus está trabalhando, e um dos trabalhos em que Ele está ocupado no momento é dando continuidade à salvação que Ele começou. Deus está dando continuidade à salvação que Ele começou na vida daqueles que creem. Ele começou a salvação na sua vida e agora Ele está ocupado trabalhando nessa salvação. E talvez isso soe um pouco estranho para você, talvez você pense, que heresia é essa? Você é salvo e Deus ainda está trabalhando em prol da sua salvação? Você está querendo dizer que eu ainda não sou completamente salvo? Quer dizer que Deus continua fazendo algo para, enfim, completar a minha salvação? Quer dizer que quando eu criei em Cristo, eu não fui salvo completamente? O que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus faz no início dessa obra? O que exatamente acontece na obra da salvação? Nós não vamos lá, mas Tito 3 e 5 fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E essas expressões lavar, regenerador e renovador são termos que se referem ao novo nascimento. Aquele novo nascimento que Jesus Cristo tinha dito a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, por causa da sua situação espiritual, faz-se necessário que você nasça de novo. E esse nascer de novo é uma obra realizada pelo Espírito Santo, é uma atribuição de Deus. Então, nascer de novo é a nossa primeira necessidade nessa questão da salvação, nessa obra da salvação. Nascer de novo é a nossa primeira necessidade. O fato de estarmos mortos em nossos delitos e pecados exige isso, exige um novo nascimento, exige que nos tornemos uma nova criatura. E é por aqui que Deus começa, nos transformando, realizando um novo nascimento. Então, quando você é regenerado, quando acontece o novo nascimento, você é sim salvo completamente. Ao nascer de novo pela fé em Cristo, você é sim salvo completamente, no sentido de que a sua salvação é segura, de que não corre mais o risco de você deixar de ser salvo, de você perder essa salvação, porque agora você está em Cristo. E Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma acusação condenatória que poderia nos fazer perder essa salvação. Então, no sentido de a salvação estar segura, nesse sentido, a sua salvação é completa. Mas em que sentido Deus ainda está trabalhando em prol da nossa salvação, continua realizando essa obra? Em que sentido? Para a gente entender um pouco isso, a gente precisa lembrar do que fomos salvos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses 2. Colossenses 2,
versículos 13 e 14. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Preste atenção. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente, vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Uma das coisas que acontece na salvação é o perdão dos nossos pecados. Na verdade, Paulo coloca dessa maneira que Deus nos deu vida por meio da fé, nos deu vida juntamente com Cristo, no ato de perdoar todos os nossos pecados. Tendo cancelado o escrito de dívida, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Paulo fala aí de um escrito de dívida que havia contra nós. E que esse escrito de dívida, ele está explicando no versículo 14 como foi que Deus nos perdoou, o que Deus nos perdoou. Perdoando, final do versículo 13 diz, perdoando todos os nossos delitos. Esses delitos, Paulo ilustra que era como um escrito de dívida, no versículo 14. O escrito de dívida era um certificado de todas as dívidas que era escrito pelo próprio devedor. O devedor devia a alguém, ele mesmo escrevia esse documento, listava ali todas as suas dívidas. Nós, pecadores, temos uma dívida com Deus por sermos pecadores, e essa dívida nos acusa, nos condena, mas quando você se agarra ao Evangelho, essa dívida é perdoada por completo. Paulo dá ênfase nisso, dizendo, no final do versículo 13, perdoando todos os nossos delitos. No versículo 14, ele diz que esse escrito de dívida foi removido inteiramente na morte de Cristo na cruz. Então, nós estamos salvos completamente desta dívida. Estamos salvos completamente da nossa condenação. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas há um detalhe. Sim, todos os seus pecados foram perdoados. Você foi salvo da condenação de todos os seus pecados. Mas há um detalhe. Você ainda é pecador. E é nesse sentido que Deus continua trabalhando em prol da sua salvação. Você já foi salvo completamente da condenação dos seus pecados. Você foi completamente perdoado. Mas a salvação que Deus oferece, que Deus realiza, não é só isso. Tudo bem, você está perdoado, então a gente se vê quando você morreu, a gente se vê no final de tudo para você poder entrar no céu. A salvação que Deus nos oferece por meio do Evangelho, o que Ele realiza em nossas vidas, não apenas nos dá o perdão do pecado, mas é uma salvação na qual Deus vai também trabalhar com o pecado ainda presente em nossas vidas. Então você é salvo do pecado, mas você ainda convive com a presença do pecado, e Deus está trabalhando em relação a isso também. Ainda há o pecado presente na sua vida, em nossas vidas. Ainda há aquela pressão sobre nós, do pecado sobre nós. Ainda existe esse princípio do pecado presente em nosso ser. Por isso, ainda somos tentados a fazer coisas que desagradam a Deus, coisas contrárias à vontade de Deus. A carne luta, milita contra o espírito. Por isso, às vezes, também pecamos. Às vezes, vemos imagem que desperta desejos pecaminosos.
Às vezes você está no meio de uma conversa em que as palavras não edificam. Às vezes você vai para um ambiente onde você não teria a coragem de convidar Cristo para ir também. Ou pode ser que você tenha se comportado de um jeito que as pessoas não conseguem identificar pelo seu comportamento que aí é um cristão, um discípulo de Cristo. O pecado ainda está presente, dificultando uma vida que agrada a Deus. Todos aqueles aqui que confessam fé em Cristo, eu tenho certeza que pode dizer que ainda sente a presença forte do pecado na sua vida. Nós lutamos diariamente contra o pecado, para nos separarmos dele, pelo menos é isso que Deus nos ordena. Todos os nossos pecados foram perdoados, mas ainda nós lutamos com a presença do pecado em nossas vidas. Mas, irmãos, nós não estamos sozinhos nessa luta contra o pecado em nós. Nós não estamos sem capacitação que nos garante vitória nessa luta contra o pecado. Deus que iniciou a boa obra, Ele continua realizando essa boa obra. Deus que perdoou inteiramente os nossos pecados, Ele continua trabalhando para que tenhamos vitória sobre o pecado. Ele continua trabalhando em prol da nossa salvação. Algumas pessoas têm, por exemplo, a habilidade de trabalhar com madeira, e pela habilidade que elas têm, elas conseguem pegar um pedaço de pau e conseguem fazer ali com um instrumento de metal, com alguns equipamentos, alguns instrumentos, elas conseguem dar uma forma àquele pedaço de madeira. Mas para essas pessoas o trabalho não termina porque ali conseguiu dar a forma de um animal, por exemplo. Essa pessoa habilidosa, ela vai continuar trabalhando para deixar essa forma que ela produziu o mais clara possível, o mais limpa possível. Então ela vai usar a lixa para tentar alisar, ela vai usar algumas ferramentas para deixar os contornos bem definidos. Ela continua trabalhando para aperfeiçoar aquela sua forma, aquele monumento que ela produziu, mesmo que ela já tenha conseguido fazer alguma forma ali. E é isso que Deus está fazendo na nossa vida também. Deus continua trabalhando para definir os contornos, para raspar as farpas do pecado que ainda estão presentes em nossa vida. E a cada dia Ele está trabalhando para isso. A cada dia Ele está nos ajudando no processo de santificação, porque mesmo salvos, nós não conseguiríamos avançar, não conseguiríamos fazer nada que trouxesse glória a Deus, se não fosse com o auxílio do próprio Deus. Nós não iremos avançar em nossos compromissos como crentes, se o Senhor não nos ajudar. Mesmo salvos, na condição de salvos, cada dia nós precisamos do poder de Deus. Por nossa própria força, nós não conseguimos avançar. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está responsabilizando os filipenses pelo crescimento na salvação, pelo progresso na santificação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas logo em seguida, no versículo 13, ele lembra a esses irmãos que sim, a responsabilidade é de vocês, mas vocês precisam da ajuda de Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade.
Sem Deus, nós não iríamos conseguir avançar um passo sequer no crescimento espiritual. Ele está atuando na sua vida, se você é um cristão, para que você desenvolva a salvação, para que você cresça em santificação. Deus está trabalhando na sua vida para que continuamente você abandone o pecado, para que continuamente condutas pecaminosas desapareçam da sua vida e você cada vez mais se dedique a Ele. A santificação, que é um resultado da salvação, é uma obra contínua de Deus na vida dos salvos. Santificação é uma obra contínua de Deus na vida dos salvos. Nesse sentido, Deus continua realizando a nossa salvação. Irmãos, para isso, para Deus definir os contornos, para Deus eliminar farpas do pecado em nossa vida, para nos fazer crescer em santificação, Deus usa alguns meios nesse processo. E eu vou listar apenas alguns dos instrumentos que Deus usa para nos fazer crescer na salvação. Um deles é o seu Espírito, a atuação do Espírito Santo em nós, quando nós cremos em Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Romanos 8 diz que nós somos guiados pelo Espírito, e Romanos 8 também diz, no versículo 13, que é pelo Espírito que mortificamos as obras da carne. É pelo Espírito que nós vencemos o pecado que ainda há em nós. Esse é um dos instrumentos que Deus usa. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, o ensino de Romanos 8. Além do Espírito Santo, um outro instrumento que Deus nos dá para que a gente cresça na santificação é a espada do Espírito, a palavra. Esse é o termo que Paulo usa lá em Efésios para falar das Escrituras. A espada do Espírito. Veja que não é apenas o Espírito Santo que vai nos fazer crescer espiritualmente. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai se utilizar de outros recursos. Ele poderia não precisar desses recursos, mas ele quer contar com esses recursos, e esses recursos vão envolver a nossa ação, nós assumirmos responsabilidades. Então, para o Espírito Santo usar essa espada, é necessário que nós possamos pegar as Escrituras, desembainhar essa espada diante dos nossos olhos, para que o Espírito Santo a use em nossas vidas. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, mostra que é através das Escrituras que nós somos equipados, preparados para termos uma vida que agrada a Deus, para sermos homens e mulheres capacitados para toda boa obra. Além da espada do Espírito, outro instrumento outro meio que Deus usa para o nosso crescimento é a oração particular. Deus usa também a oração coletiva, mas usa também a oração particular. E uma não substitui a outra. A oração particular não compensa a falta da oração coletiva. A oração coletiva não compensa a falta da oração particular. As duas precisam existir. Segundo Tiago 5,16 diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Também, um outro meio, e que nesses dias eu tenho falado muito sobre esse meio que Deus usa para o nosso crescimento, a comunhão dos santos. Hebreus 10 e 24 diz: para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por isso, no versículo 25, Hebreus 10 e 25, vai dizer para não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, Deus vai usar a atuação do Espírito, a espada do Espírito, a oração particular e coletiva, a comunhão dos irmãos, e também Deus vai usar
algo não muito confortável, chamado provações. Às vezes ele vai trazer dores para nos fazer crescer. Certamente, se uma planta pudesse falar, ela dizia ai quando alguém vai lá e corta um galho. Mas é necessário podar as plantas para que elas cresçam melhor e produzam mais. E Deus faz isso conosco também. Às vezes Ele vai nos fazer dizer ai. Às vezes Ele vai nos fazer gemer para que nós possamos crescer. Tiago 1,3 diz: a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, essa provação é para confirmar a nossa fé, mostrar que essa fé é real, não é só da boca para fora, ela produz perseverança. E mais um meio que Deus usa para nos fazer crescer, tem outros, mas mais um que eu gostaria de citar é o descanso. Descansar também é um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. E assim como muitos fazem mau uso da espada do Espírito, assim como muitos fazem mau uso da oração particular, assim como muitos falham com respeito à comunhão dos santos, assim como muitos não sabem aproveitar as provações, muitos também falham com respeito ao descanso. Mas Deus ordenou desde o princípio, ordenou o descanso. Para Israel, por exemplo, ele estabeleceu festas para que o povo pudesse descansar. Ele estabeleceu para o povo que eles deveriam dar descanso à própria terra. E esses momentos de descanso é para que eles trabalhassem a confiança em Deus, que mesmo não indo lá trabalhar, mas um dia Deus iria prover para as suas necessidades. Mesmo não plantando por um ano inteiro, Deus iria prover para as suas necessidades. O descanso adequado demonstra confiança em Deus. Quando você aproveita os dias de descanso e as horas de descanso para descansar, você está mostrando a sua confiança em Deus. Não parar para descansar, exagerar nas horas de trabalho, exagerar nos dias de trabalho, porque não posso parar, senão eu vou perder. Isso só mostra você estar confiando em si, na sua própria força. Descanso é descansar, pode ser também uma ação espiritual. Lá em Salmo 3:5, o salmista diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. E aqui não eram palavras de um salmista preguiçoso, não, que amava o sono, não. Mas é por saber que o descanso que Deus tinha ordenado era importante para essa confiança em Deus. E que não é nós que nos sustentamos, é Deus. No Salmo 4:8 ele diz, eu vou citar esse versículo e veja se é assim com você também. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso aqui são palavras do salmista para Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tem muitos que não estão aproveitando esse instrumento para crescimento espiritual, que não estão conseguindo deitar em paz, preocupado com isso e com aquilo, com essa atividade que eu preciso fazer, com esse negócio que eu preciso fazer, com esse trabalho que tem que fazer, com mais horas de trabalho que eu preciso aumentar para poder dar certo isso, dar certo aquilo. E nessa tentativa de tentar melhorar a vida, só faz desgastar mais a vida física e espiritual. Salmo 127,
versículos 1 e 2, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, acordar cedo demais e dormir tarde demais. Inútil vos será fazer isso, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele, Deus, o dá enquanto o dormem. Não é um encorajamento à preguiça. A Bíblia nos ordena a trabalhar, mas o descanso também é uma ferramenta para nos fazer crescer, amadurecer a nossa confiança em Deus. Segundo Pedro 1:3 diz: pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Deus continua trabalhando em prol da nossa salvação. Não negligencie os meios que Deus usa para salvá-lo da presença do pecado, do poder do pecado. Voltando então a Filipenses 1, temos ainda uma terceira verdade sobre essa boa obra que Deus realiza na vida dos salvos. A terceira verdade é que Deus completará essa boa obra. Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essas palavras, irmãos, elas nos dão 4 certezas. Primeira certeza é que a nossa segurança eterna, a nossa salvação de fato eterna, não se perde essa salvação. Deus nos salvou, isso é Ele que fez, é Ele que também faz, continua a atuar em nossas vidas, e Ele garante que Ele vai completar esta obra. Então, uma coisa é certa, nós estamos nas mãos de Deus, e nós não vamos cair da sua graça, não vamos cair de suas mãos. Nem mesmo as portas do inferno podem nos atingir. Aqueles que de fato, naqueles em quem Deus de fato tem realizado essa obra, essas pessoas não são ameaçadas pelo inferno. Nem mesmo o nosso pecado presente hoje pode nos separar de novo do amor de Deus. Romanos 8, 36 a 39, cita lá várias coisas que não vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro que nós não sabemos, nem o desconhecido, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começou essa boa obra, Ele continua essa boa obra, e Ele vai terminar essa boa obra. Quem pode questionar isso? Os santos estão eternamente seguros. A segunda certeza que essas palavras nos dão é que, já que Deus vai completar essa obra, a nossa perseverança é certa. Os verdadeiros salvos, eles irão perseverar. Se Deus diz que vai completar essa obra, a conclusão é óbvia. Nós vamos perseverar no nosso caminhar com Cristo. Os santos, essa é uma realidade na vida deles, os santos perseveram. Não é marca dos verdadeiros cristãos cruzar os braços e fazer a festa com o pecado, cruzar os braços e ser indiferente com pecados em suas vidas. Os santos não são crentes carnais. Pessoas que confessam fé em Deus, são salvas, mas vivem no pecado. Não existe isso. Os santos, eles perseveram no seu caminhar com Cristo. Isso aqui que eu estou falando, irmãos, é de grande importância. É para a gente parar e examinar a nossa vida. Eu estou mesmo perseverando no temor do Senhor? Tudo bem que um dia eu disse que criei em Jesus, mas isso hoje tem algum valor para mim? Ter confessado Cristo como meu Salvador
isso hoje tem valor para mim? Qual a importância disso para mim? De dizer que Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor. Eu tenho esse desejo de fazer as coisas para agradar a Deus. Agir para glorificar a Deus. Ainda amamos a Jesus? Temos prazer nos deveres cristãos? Você se congrega porque tem prazer nisso. Lê a Bíblia porque tem prazer nisso. Ora porque tem prazer nisso. Embora que algumas vezes não seja prazeroso, mas busco fazer isso porque geralmente isso dá prazer, isso muda a minha vida. Quando você peca, pense bem, quando você peca, a sua consciência incomoda, pesa, e você não sente paz enquanto não confessa esse pecado a Deus? Você que confessa fé em Cristo, você confessa os seus pecados? Você peca, isso pesa, incomoda, lhe entristece, e aí você se retira para um canto, e às vezes até em lágrimas você confessa esse pecado, pedindo forças a Deus para abandonar esse pecado. Você não sente nenhum incômodo em ficar em casa, ou está acostumado a ir para outros lugares, quando deveria estar aqui, se congregando? Não pesa na sua consciência ficar em casa assistindo uma novela, uma partida de futebol, ou algum programa na TV, ou gastando horas nos feeds e stories do Facebook, Instagram, ou acompanhando alguma curiosidade no YouTube, quando você deveria estar aqui se congregando com os outros irmãos? Isso não lhe incomoda, não pesa isso na sua consciência? Você dedica tempo à oração, à leitura bíblica, à meditação? Você faz isso? Por favor, isso é sério. Como você pode confessar a fé em Jesus, mas não busque e não tem interesse em buscar em primeiro lugar o reino de Deus nessas coisas mínimas? Qual é o sentido de dizermos, eu tenho fé em Jesus, eu sou um crente em Jesus, mas não vivermos como um crente? Qual é o sentido de dizermos, eu sou discípulo de Cristo, eu só não faço o que Ele diz, só não obedeço às suas ordens? Porque para muitos que confessam fé em Cristo, o seu próprio mestre são as suas próprias convicções. Quais são as evidências de que Deus está mesmo realizando a obra de santificação na sua vida? Quais são as evidências? Uma vez, a gente teve que conversar com uma moça, e ela contra-argumentou que ela não estava fazendo nada de errado, não tinha coisa de errado na vida dela. E a nossa pergunta foi, pois diga o que é que há de certo na sua vida. Tudo bem que você não faz isso, isso e isso de errado, mas o que é que você faz de certo? O que é que você faz aí que são as coisas que Deus manda? Quais são as evidências de que Deus está realizando a obra de santificação na sua vida? Você, pense bem, você tem percebido mesmo que há um crescimento espiritual, que você está se tornando um crente melhor, que você como marido cristão está se tornando um esposo melhor, um pai melhor, que você, por ser um cristão, uma cristã, está se tornando uma esposa melhor, uma mãe melhor. Por ser cristão, você está se tornando um jovem mais amadurecido, mais temente a Deus, mais puro. Você vê progresso espiritual na sua vida. Não estou falando de perfeição, mas de, embora havendo quedas, mas que existe um progresso espiritual. Você pode testemunhar isso, você pode se alegrar nisso.
Olha como eu era e agora como eu sou. Ano passado eu era assim, mas esse ano eu já estou bem melhor. Se Deus realmente começou a boa obra da salvação na sua vida, é certo que Ele vai terminar essa obra. É certo também que você é um crente que está perseverando, que você está progredindo espiritualmente. E quando eu digo que você está perseverando, não perseverando em insistir, dizendo que é crente, mas perseverando em viver como um crente. Porque muitas pessoas que apenas insistem em dizer que é crente, mas não vivem como tal, elas vão ouvir de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Terceira certeza que essas palavras nos dão, que Deus há de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus, é que Deus, Ele realizará em nós o seu objetivo final. Ele está realizando essa obra com um propósito, Ele está definindo os contornos, nos lapidando ao longo dessa caminhada, e Ele tem uma forma final que Ele quer nos dar, e Ele vai chegar lá. Essa obra, irmãos, que é qualificada aí como boa, não é boa, eu já disse isso outras vezes, pelo fato de que nós não vamos para o inferno, não é boa porque vamos para o céu, não é boa porque as coisas vão ser felizes para sempre. Não é por isso que a salvação é boa. Essas coisas serão boas, mas há um fator muito mais importante, um fator muito mais precioso, que faz com que essa obra que Deus esteja realizando em nós seja boa. Que é o que diz lá em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Que diz, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque a razão por que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem é porque aos que de antemão conheceu, aqueles que Deus amou na eternidade, antes de ter criado todas as coisas, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos predestinou para sermos parecidos com Jesus Cristo. Deus nos predestinou para termos como forma final a semelhança de Cristo. E isso é que é o mais precioso da salvação. Quando a boa obra de Deus terminar, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. É isso que diz lá em 1 João 3:2, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, em que sentido nós seremos semelhantes a Cristo? Em vários sentidos. Um deles é que não teremos mais pecado. Deus nos salvou da condenação do pecado. Foi assim que Ele iniciou a sua boa obra, nos dando perdão de todos os nossos pecados. Ele continua nos salvando do poder do pecado, para que o pecado não tenha domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. E, finalmente, Ele vai nos salvar da presença do pecado. Quando vermos Cristo, então o pecado será erradicado definitivamente das nossas vidas. Assim como Cristo não tem qualquer ligação com o pecado, também não teremos mais a presença do pecado em nossa vida. É assim que essa boa obra se completa. Você será conformado à imagem de Cristo, à imagem e semelhança de Cristo. Deus irá alcançar esse objetivo final em nós. Aqueles que estão sendo conformados à imagem de Cristo agora,
serão, enfim, conformados à imagem de Cristo na eternidade. A última certeza que, então, Filipenses 1,6 nos dá quanto ao fato de Deus completar essa boa obra, é que se Ele vai completar, então haverá um dia específico que Ele vai completar essa obra. Essa boa obra, esse processo de santificação, ele não vai ficar acontecendo indeterminadamente. Haverá um dia em que Deus completará essa obra. E o texto nos diz que Ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O ponto final, o dia específico em que Deus vai completar essa obra, é esse dia chamado aí de dia de Cristo Jesus. Esse dia é chamado assim porque, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, será o dia da vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Nesse dia os salvos irão se encontrar com o Senhor. Aqui no versículo 10 de Filipenses 1, diz para sermos irrepreensíveis, para provar as coisas excelentes e ser insinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. 1 Coríntios 1,8 diz que Cristo nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Qual a necessidade de, nesse dia de Cristo, sermos sinceros, inculpáveis e irrepreensíveis? 2 Coríntios 5,10, eu estou só citando as referências, diz que nesse dia também serão julgadas todas as nossas obras. As nossas obras serão manifestas. Deus, em Cristo, irá julgar cada ato, cada pensamento, cada propósito, todas as suas obras. Ele vai completar a nossa obra, essa boa obra, até o dia de Cristo. Seremos perfeitos, enfim. E Ele irá, então, julgar todas as nossas obras, para depois Ele fazer algo que nós não merecemos. Além do perdão, além da santificação, além da glorificação, Deus vai nos dar bênçãos, vai nos galardoar, vai nos dar recompensas. Você está preparado para esse dia específico em que Deus vai completar a sua obra? Se Jesus, por exemplo, voltasse hoje, você estaria preparado para que todas as suas obras fossem manifestas, julgadas? A pergunta principal aqui pense bem, você seria uma dessas pessoas que naquele dia Deus iria completar essa obra? Se fosse hoje, então, a volta de Cristo, você seria uma dessas pessoas que seria finalmente conformada à imagem e semelhança de Jesus Cristo? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquela boa obra que Deus começou entre os filipenses é a mesma boa obra que Ele começou e continua realizando entre os gijoquenses. No dia de Cristo, filipenses, gijoquenses e outros crentes verão Deus consumando a sua obra. Se nós entendemos isso, o que a gente pode dizer é que venha o dia de Cristo, que venha o dia de Cristo. Oremos, irmãos. Glorioso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua santa e preciosa palavra, pelo poder que ela exerce sobre nós, pela autoridade com que ela fala aos nossos corações. Santo Deus, continua a realizar e a confirmar a Tua obra na vida daqueles que pertencem a Ti. Aqueles que não têm certeza de que o Senhor está realizando essa boa obra neles. Ó Deus, faça com que esses clamem a Ti por salvação, porque a Tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mesmo alguém que até agora tem dito que é um cristão, mas a sua mente o acusa nesse momento, lhe trazendo dúvida, por avaliar como está a sua vida e não perceber frutos de fato. Não deixe que essa pessoa, ó Deus, se esconda atrás da vergonha, do orgulho, ou do que quer que seja, mas que em humildade, em arrependimento, ó Deus, busque a tua graça, porque por enquanto, ó Deus, o Senhor está com as portas da graça abertas a todos aqueles que buscarem, mas haverá o dia em que muitos irão clamar, muitos irão rogar, e será tarde demais. Amado Deus, que as evidências da tua obra em nossas vidas estejam muito evidentes. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém.